Olá a todos e todas. É com grande satisfação que nós damos início a mais um episódio do Torradas do IBDP. Dessa vez recebendo o professor Marcos Vinícius Pinto, que fará a exposição da sua tese de doutorado, já editada pela editora Juspodium, Ação de Improbidade Administrativa, Presunção de Inocência e Nebis in idem. Para esse debate, nós teremos a satisfação de contar com a professora Sara Merson Vargas, que é mestre e doutora em Direito Processual pela USP, o professor Sérgio Arenhardt, que também dispensa apresentações, mas de maneira protocolar é professor de Direito Processual da Universidade Federal do Paraná, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e o próprio Marcos, que também é mestre e doutor em Processo Civil pela Universidade de São Paulo. Hoje eu tenho também a alegria de dividir os trabalhos com a professora Clarice Lara Leite, e lembrando a quem nos vê e ouve que nós estamos já num novo formato do Torradas, que conta com a participação ao vivo, né, de diversas pessoas que se disponibilizam a entrar no nosso link do Zoom, sem prejuízo da gravação dessa sessão ser disponibilizada posteriormente no YouTube. Então, agradecendo novamente ao Marcos, à Sara, ao professor Sérgio, eu queria passar a palavra já ao Marcos para um tempo de 20 minutos para fazer a exposição do capítulo 4 da sua tese, especificamente sobre nebis in idem na ação de improbidade administrativa, e depois eu passo a palavra para a Sara e para o professor Sérgio para as torradas de praxe do nosso evento. Então, Marcos, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. É uma honra, uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Eli, e agradeço imensamente, né, a oportunidade de ser torrado aqui por figuras tão ilustres do nosso processo civil, todos meus amigos, em especial, logo de cara, agradeço a você, Eli, meu querido amigo, e a professora Clarice pelo convite também, o professor Cássio, que não está aqui, mas iniciativa fenomenal. Agradecer penhoradamente a minha querida amiga Sara Merson Vargas, e minha presidente, né, de Comissão de Direito Sancionador da OAB Espírito Santo, né, e também agradecer de forma efusiva ao professor Sérgio Arenhardt, porque, como já tive a oportunidade de dizer, por ocasião lá do Temas de Processo Civil, né, o nosso projeto que temos aí, eu, Eli, Lucas Buril, Gustavo Azevedo, Mirandinha, Minami, Adriano, Ramina. Então, naquela ocasião, eu disse que o senhor é realmente uma referência que tenho no processo civil, e ainda mais para um professor de tutela coletiva, e leciona essa cadeira na FDV já há 5 anos, então tenho no senhor uma grande referência. Então, agradeço a presença aqui e agradeço por me torrar. E, sem mais delongas, né, eu apresento o capítulo 4 da tese. O capítulo 4 cuida do nebis in idem e as repercussões na ação de improbidade administrativa. Então, antes de mais nada, era necessário enfrentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E esse artigo 37, parágrafo 4º da Constituição trata do dogma, né, e da independência entre as instâncias. E há a ressalva de que um determinado ato ele pode ser punido na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa, mas, ao fim desse dispositivo, há a clara menção ao não prejuízo da ação penal cabível. E essa é uma questão que sempre me incomodou, porque como é que a gente fala para alguém, né, que está sendo processado civilmente, administrativamente, criminalmente, que não há repetição de processo? Se você perguntar para essa pessoa quantas vezes esse sujeito está sendo processado, ele vai dizer 3, 4, 5.
múltiplas vezes. Em termos lógicos, essa independência entre as instâncias ela é uma ficção. Em termos práticos, se nós fizermos essa pergunta a alguém, essa pessoa que está sendo processada nessas múltiplas searas vai dizer que ela está sendo processada tantas vezes ou quantas existirem processos contra ela destinados, né? Enfim. Então isso me incomodava bastante. E partindo para uma pesquisa no cenário internacional, eu via que essa era uma preocupação mundial e que, enquanto o Brasil fica muito preso ao dogma dessa suposta independência entre as instâncias, como se fosse algo apartado completamente, fora do Brasil, a preocupação era com a substância. Então, as diversas etiquetas que existem e que a gente fala aqui, penal, civil, administrativo, para encher a boca e dizer: olha, tudo bem ser punido criminalmente, ser punível civilmente e administrativamente, lá fora não é bem assim. Se nós analisarmos, né, os julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, eles vão analisar a substância. E eu sempre, quando trato desse assunto, né, eu falo de uma passagem de Romeu e Julieta, em que Shakespeare diz o seguinte, que se a rosa não tivesse esse nome, ainda assim conservaria o mesmo perfume. Então, coloque a etiqueta civil, coloque a etiqueta administrativa, coloque a etiqueta penal, ao fim e ao cabo, o que temos é punição. Na Europa, há diversos julgados da Corte da Corte Europeia que afastam condenações criminais por existir já uma sanção administrativa que suficientemente puniu esse sujeito. Então, eu trago diversos exemplos desses na tese para corroborar. Ó, fora há um outro olhar sobre esse tema que a gente resolve por independência entre as instâncias. Então, retomando o olhar por 37, parágrafo 4º, era impossível não tratar de nebis in idem e não falar da independência entre as instâncias. E, após muito refletir sobre o artigo 37, parágrafo 4º, né, e outras regras existentes no sistema, eu identifiquei a existência de dois tipos de regras. Normas de sobreposição punitiva, normas que permitem que haja sobreposição punitiva, e normas de coordenação punitiva. O critério para o estabelecimento dessas regras de coordenação punitiva ou sobreposição punitiva foi a tolerância ao bis in idem, seja ele o bis in idem processual ou o bis in idem material. E identifiquei o artigo 37, parágrafo 4º, como uma regra de sobreposição punitiva. O que isso significa dizer? Significa assumir de forma deliberada, e tive dificuldade e tive que refletir bastante para assumir isso, mas hoje tem que falar isso de forma escancarada, que o ordenamento jurídico brasileiro tolera sim o bis in idem. Dizer que há possibilidade de processamento na esfera administrativa, processamento na esfera penal e processamento na esfera civil, significa assumir, sim, que há bis in idem, que há possibilidade, sim, de duplo, triplo processamento pelo mesmo fato. Por outro lado, existem regras no sistema que são regras de coordenação punitiva, que tentam, de alguma forma, equilibrar essas sanções ou esses processamentos realizados em múltiplas instâncias. Então, se a gente pensar, por exemplo, na esfera criminal, não tenho dúvida de que há possibilidade de tão somente um processamento, uma punição na esfera criminal. Se analisarmos a esfera civil,
pelo menos duas oportunidades se abrem. Quais? Em termos sancionatórios, né? Na improbidade administrativa, na lei anticorrupção empresarial. Pelo menos duas se abrem. Na esfera administrativa, o céu é o limite. Por quê? O sujeito pode ser punido por uma comissão especial de alguma secretaria, pela CVM, pelo COAF, pela CGU, enfim, o céu é o limite e tudo isso está dentro do guarda-chuva administrativo e, para todos os efeitos, está tudo bem, porque é administrativo e a gente já enxerga que o administrativo não é tão administrativo assim. Não é só 3, pode ser 5, 6, 10. Isso ocorreu bastante por ocasião da Operação Lava Jato, isso foi escancarado, porque existiram vários processos em searas diferentes, são esferas de poder que exerceram a sua função sancionatória. E não tem nada de errado em quem exerce, até porque a pessoa que exerce essas funções poderia ser acusada de prevaricação, de prevaricar, caso, uma vez ciente do fato, não exercesse aí a sua a função sancionatória. Mas, retomando o raciocínio, então eu identifiquei essas regras. E essas regras tiveram grande influência na reforma que a lei de improbidade administrativa sofreu. Então, o legislador colocou de forma muito clara, né, que o juiz, por ocasião da sentença, ele vai ter que considerar sanções havidas em outras searas. E aí, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder ou diminuir a sanção que ele combinaria, ele vai poder não fazer nada, dizer que a outra sanção da outra esfera já foi suficientemente aplicada, ou ele pode aplicar uma sanção que não tem na outra esfera, né? Por exemplo, se na esfera criminal houve a combinação de sanção privativa de liberdade, né, e não houve, por exemplo, a determinação expressa de perda do cargo, de repente ele pode ali, por um lapso, enfim, determinar na ação de improbidade administrativa a perda do cargo público, se isso não aconteceu de forma expressa lá na condenação criminal. Mas a garantia do nebis in idem, ela não fica só na sentença, ela não fica analisando as sanções, enfim. Há também a questão do processamento, que influencia, inclusive, a forma como a petição inicial é apresentada, né? Afinal de contas, como nós temos o bis in idem processual e o bis in idem material, no que diz respeito ao nebis in idem processual, é como se o Ministério Público e a pessoa jurídica eles tivessem uma bala de prata. Eles só podem processar uma vez. Não pode mais. E isso, inclusive, molda a forma como o fato deve ser apresentado na ação de probidade administrativa. Então, antes, existiam diversos julgados, inclusive no âmbito do STJ, né, que inclusive chancelavam que essa narrativa não fosse tão detalhada. E a reação legislativa veio para dizer, olha, precisa ser detalhado, o fato precisa ser todo apresentado. Só que aconteceu algo na reforma que, a meu sentir, acabou limitando a acusação. Porque depois do saneador, não pode haver mais alteração do fato. Só que o órgão acusador não é onisciente. O fato no processo civil ele é cindível. Então, um extravio de bagagem pode originar uma ação de reparação de dano moral e uma ação de reparação de danos materiais. Moral, material. Isso é tranquilamente possível na esfera civil. Em reação a isso, o processo civil tem uma regra rígida de estabilização da demanda. A gente não permite com facilidade
que os fatos sejam trazidos se os fatos eram contemporâneos à propositura da demanda. Ah, esqueci de colocar uma causa de pedir aqui, de deduzir um pedido. As regras de estabilização da demanda são mais rígidas. Agora, no processo penal, justamente em razão do bis in idem, há regras mais flexíveis em termos de estabilização da demanda. Há a possibilidade de mutatio e emendatio libelli. O órgão acusador não é onisciente, tampouco é o juiz. E se na instrução, e aqui é algo que o professor Sérgio certamente vai gostar de ouvir, né? Afinal de contas, veio a reforma e disse o seguinte: olha, depois o saneador não pode mudar, né, os fatos trazidos na inicial, não pode mudar a tipificação. Ué, mas e se na instrução foi revelado que o fato não aconteceu daquela forma? Exemplo, um determinado servidor público beneficiou um amigo e deu a prova para ele ser aprovado em concurso público. Artigo 11. Amizade, ele não recebeu nada em troca. Foi por amizade. Só que no curso da demanda, ali na instrução, descobriu-se que ele recebeu propina para dar essa prova para o suposto amigo, que não era amigo coisa nenhuma, foi uma contraprestação. A gente sai do 11 e cai no 9, que é o dispositivo que tem as sanções mais graves. Como é que não vai imputar esse fato? E lembrando que o Ministério Público e a pessoa jurídica só tem uma chance. Como é que a gente optou, né? E aí é a esquizofrenia da ação de improbidade administrativa, que a gente segue com o regime do CPC e esquece de alguns impactos que o CPC acaba trazendo para a ação de improbidade administrativa, e um deles é justamente esse, totalmente relacionado ao bis in idem. Por quê? Como a imputação do fato tem que ser trazida na inicial, o fato tem que ser adequadamente narrado, tem que ser todo narrado, se durante a instrução ou por algum motivo o órgão acusador tem ciência de que o fato não aconteceu daquela precisa maneira, o órgão acusador não vai poder trazer essa imputação. E aí o efeito colateral disso repercute, e aí a possibilidade, essa crítica é válida, em impunidade. A sociedade não quer isso. Ímprobos devem ser punidos. E o processo, a escolha pelo processo civil no 17 caput, né, junto com essas disposições trazidas pela reforma e a própria garantia do bis in idem, né, do ne bis in idem, impedem que haja a correta imputação de fatos em ações de improbidade administrativa. A ausência de mecanismos como a emendatio e a mutatio libelli nas ações de improbidade é um grave problema, um gravíssimo problema. E outras repercussões que trago lá em relação às ações de improbidade administrativa e ne bis in idem, possibilidade, por exemplo, revisão pro societate, então uma ação rescisória para poder anular uma improcedência de ação de improbidade administrativa, né? Rever uma improcedência de ação de improbidade administrativa ou agravamento de uma sanção. Não poderia, porque eu teria um duplo processamento pelo mesmo fato. Então, outras questões relativas à própria litispendência, né? O polo ativo da ação, então, se é a pessoa jurídica ou se é o Ministério Público, não importa, para fins de bis in idem eu teria a mesma ação. Então, muito embora a configuração trio personae não esteja ali aperfeiçoada, completamente idêntica, ainda assim eu teria identidade entre essas demandas, não obstante o polo ativo ser distinto. E, enfim, existem diversas outras repercussões dessa garantia do ne bis in idem que impactam todo o arco procedimental e que trago ali na tese, que eu vou ficar muito, muito satisfeito se houver aí mais
questionamento em torno delas, porque eu fiz um resumo do resumo do resumo, tentando passar aqui as principais ideias, até para a coisa fluir, como ele falou, mais leve, mais solta. E fico aí à vontade para as indagações. Maravilha, maravilha. Eu pergunto ao professor Sérgio se não haveria problema de passar, em primeiro lugar, a palavra para a Sara, ou Pelo amor se... de Deus, claro que não. É, Ao contrário, aqui é, eu sou o que está só assistindo aqui na torcida. mas, Sara, antes de passar a palavra para a Sara, só para fazer essa contextualização, porque ela é devida e necessária, a professora Sara é autora de uma das mais importantes monografias, a tese de doutorado dela, sobre o tema do processo sancionatório. Também editada pela Juspodium. Aqueles que têm interesse no trabalho do Marcos, naturalmente, também vão ter interesse no trabalho dela. Então, não é uma venda casada, evidentemente, mas é uma recomendação necessária, porque são livros importantes e complementares. Sara, queria te agradecer de novo por aceitar o convite. É um prazer recebê-la aqui e fique à vontade para torrar o Marcos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Boa noite, Clarice. Boa noite, Sérgio. Muitíssimo obrigada pela apresentação mais que gentil, mas você é super suspeito para fazer tanto a minha apresentação quanto a do meu trabalho. Mas queria cumprimentar você, Marcos. A gente já conversou inúmeras vezes sobre o seu trabalho, eu sou fã do seu trabalho, e não só porque a gente compartilha essa paixão estranha pelo tema dos processos sancionadores não penais, né, de longa data, mas pela sua coragem também em escolher, não apenas né, assim, essa opção metodológica me deixa embasbacado, você escolheu falar de duas garantias de maneira profunda, quando qualquer uma delas já seria problema suficiente para você, né, enfrentar sozinho já teria uma tese. E aí você resolveu falar de presunção de inocência e de ne bis in idem. E aí hoje, justo no dia, né, da torrada, você escolheu, a gente fez essa pergunta hoje, se você que tinha escolhido, você me confirmou que foi você, tratar justamente de ne bis in idem, que para mim é a mais complicada delas, sem dúvida, né? Não que presunção de inocência não seja, né? A gente viu aí no FPPC que nós não conseguimos aprovar nenhum enunciado afirmativo da aplicação dessa garantia na improbidade. Então, só para vocês terem uma ideia de em que ponto nós estamos. Mas eu fiz aqui várias perguntas, todas elas mais ou menos numa linha mais preliminar, mais de concepção do seu trabalho, mais das premissas de que você partiu, né, para fazer a construção da sua tese. E aí eu não sei como a gente pode fazer, pensei em começar com uma, que na verdade não é uma pergunta, são alguns questionamentos relacionados, e aí você responde, e de repente a gente passa para o professor Sérgio, ele faz também uma outra, a gente vai se alternando, até porque eu acho que, como temos aqui a chance de ter uma visão, né, de quem está no dia a dia ali no Ministério Público, acho que essa troca pode ser rica. Sara, Mas, Marcos, diga. Desculpa te interromper, se você me permite uma sugestão, eu acho que isso que você disse é legal, acho que vai funcionar bem. O professor Sérgio também intervém, participa e fica algo mais dinâmico também. Então, acho que pode ser uma boa. Legal. Então, Marcos, eu queria começar te falando o seguinte. A ideia que você propõe para ne bis in idem, né, essa questão da leitura que você faz no 37 da Constituição Federal e da possibilidade, né, você fala que a Constituição permite o bis in idem, tudo isso está calcado, na minha avaliação, numa leitura numa certa leitura sobre o status normativo da Convenção Americana, né? Isso não está nesse trecho que você selecionou para a nossa leitura, está num capítulo em que você expõe as premissas do seu trabalho, e você colocou lá que você adota a corrente que é a posição do STF, no sentido de que ela seria uma norma de status supralegal, né? Então, aí a gente tem uma questão de hierarquia, o 37, parágrafo 4º está acima, então, consequentemente, você faz a leitura de que esse bis in idem seria permitido, tá? Mas aí, eu te confesso que eu senti um pouco de falta de que você explorasse no seu trabalho o entendimento que me parece que seja prevalente na doutrina entre os internacionalistas e a turma dos direitos humanos, entre os quais eu me incluo,
que é a leitura de que essas garantias são, na verdade, materialmente constitucionais, né? Não por uma questão formal, mas pelo artigo 5º, parágrafo 2º. E aí, com o microfone aberto. Já, agora já está sendo questionado. Eu acho que é a minha mãe, inclusive, tá? Desculpa aí, viu? É uma intervenção legítima, né? Tudo certo. Ela veio te defender, Marcos. Eu nem comecei, ela veio te defender. Tá vendo? Já começou. Mãe sente. Tá vendo? E aí, eu queria te perguntar, assim, qual que é a sua leitura disso, né? Assim, dessa posição, apesar da posição do Supremo, na minha avaliação, a doutrina tem essa função de, inclusive, constranger a jurisprudência, e se a gente partir da premissa de que essas normas são constitucionais, que as normas, né, da Convenção Americana seriam constitucionais, inclusive a garantia do nebis in idem, e a gente poderia ter, então, uma leitura de que o 37 seria uma norma inconstitucional, né? Ou, pelo menos, de que ela cederia lugar por força do artigo 29, que fala da aplicação da norma mais garantista para o indivíduo. Então, eu queria te ouvir, te provocar em relação a isso, porque me parece que, se a gente seguir uma outra premissa, a construção que você propõe, né, do desdobramento aí do 37, parágrafo 4º, seria diferente. Não, interessantíssimo, Sara, você me perguntar isso, e eu acho engraçado, porque essa era a pergunta que eu mais temia por ocasião da defesa da tese, né? Mas engraçado que isso não pegou ali, e enfim, e de fato agora eu estou sendo torrado e estou recebendo essa pergunta que eu realmente tinha muito medo que ela fosse feita naquela oportunidade. E o que eu respondo é o seguinte, e sendo muito franco, o que acontecia? O artigo 37, parágrafo 4º, ele é tão difundido e há esse dogma e esse apego tão grande à independência entre as instâncias, que eu, francamente, achava que a adesão de uma tese que simplesmente dissesse que as garantias lá da Convenção são materialmente constitucionais, e se eu afirmasse isso e jogasse para a minha tese exatamente dessa forma, eu achava que isso teria pouca repercussão e que isso geraria exatamente a reação que seria a seguinte: olha, é assim que é feito, a gente trata da independência entre as instâncias, vai ser independente, a gente vai continuar seguindo assim, e não vai ser dessa forma, eu não vou adotar que essa regra ela é materialmente constitucional, então a minha opção por seguir essa linha foi tentar ao máximo aproveitar, né, esse artigo 37, parágrafo 4º, dentro do estado da arte, como ele é lido. Então eu pensei assim, poxa, a aplicação desse dispositivo no nosso direito é independente, as instâncias são independentes. E ponto. Agora, o que eu estou dizendo tudo bem, as instâncias são independentes para os processamentos. Para punição, aí eu consigo pegar a Convenção Interamericana, e a Convenção tem status de regra supralegal, e aí, em razão disso, a Constituição, muito embora permita o processamento em esferas distintas, ela não permite, e a Convenção corrobora isso, a punição em esferas distintas. Até porque o processamento em esferas distintas a gente encontra no direito estrangeiro. Isso a gente encontra, e normalmente são duas instâncias, você tem a criminal e a administrativa. E nos estudos que eu fiz, e sei que nos seus também você não encontrou, né, porque eu já li seu livro mais de uma vez, algo como a nossa ação de probidade administrativa. Lá no livro da professora Suzana, ela fala da quitan, só que é uma mistura de ação popular, quitan ou false claim, é uma mistura de ação popular com ação de improbidade administrativa, tem um interesse egoístico da pessoa em recuperar, reaver
determinada quantia ou determinado numerário que foi desviado aí do patrimônio público, mas é algo bem diferente da nossa ação de probidade administrativa. Então, dá a entender que a nossa ação de probidade é uma verdadeira jabuticaba, né? E não tem... e é uma quimera também, porque ela consegue congregar elementos tanto do criminal quanto do civil. E a gente fica tentando decifrar o que ela é. Então, eu peguei o 37, parágrafo 4º, e tentei fazer uma leitura que fosse mais palpável. Porque eu pensei que se eu simplesmente adotasse essa ideia, vai ser materialmente constitucional, eu me enxergar como um sonhador, né? Enfim. Enfim, eu quis trazer algum aspecto, alguma repercussão prática no meu raciocínio. Daí, pensar nessas normas de sobreposição e normas de coordenação, e não é só o 37, parágrafo 4º, né? A gente identifica vários dispositivos, né, por aí que permitem a sobreposição punitiva ou a sobreposição de processos sancionatórios. Eu não sei se o professor Sérgio quer emendar no meu processo de torragem. Posso? Pode, ué. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, queria agradecer a Eli, queria agradecer a Clarice. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui conversando com o autor de um livro super interessante. Isso aqui, para mim, é um baita privilégio, né? A gente lê trabalhos e tal, mas raramente a gente tem essa ocasião de poder conversar com as pessoas que escreveram os trabalhos. Então, obrigado mesmo por essa oportunidade, que para mim é extraordinária. Queria também agradecer a Sara, agradecer ao Marcos, dizer que para mim, já o que eu ouvi aqui já está de excelente tamanho, já fico feliz, já vou dormir bem essa noite. E, Marcos, queria dizer, em primeiro lugar, queria te cumprimentar pelo teu livro. Eu li com muita atenção e, assim, com muito gosto teu livro. Teu livro é daquelas coisas que fazem a gente ler e fazem a gente pensar, né? Às vezes você lê os trabalhos e diz, puta, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já sei, isso aqui eu acho o contrário e tal. Mas é raro você ter aquela oportunidade de ler um trabalho e dizer, putz, isso aqui vai me fazer pensar e eu não dormi direito porque eu li esse troço, não me caiu bem, mas eu não sei bem por quê, e eu vou ter que achar um jeito de dizer que eu não gostei, ou vou ter que mudar de opinião para poder concordar com aquilo que o Marcos está dizendo, né? Como você sabe, a veia do Ministério Público corre na minha veia, o sangue do Ministério Público corre na minha veia, e, portanto, a gente, às vezes, engole meio atravessado algumas coisas que você coloca. Então, minha ideia original era vir aqui para tostar você, torrar, fritar, assar, etc. e tal. Mas depois que eu soube que tua mãe está aqui, teus familiares estão aqui, então eu não vou só tentar cozinhar você em banho-maria para não ser muito deselegante com todo mundo que está aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu queria dizer o seguinte, que, de fato, para mim, a tese que você coloca é super provocadora, né? Eu nunca tinha pensado em trabalhar com a lógica do nebis em idem como um núcleo central dessa discussão toda, né? E, portanto, para mim, você traz uma visão diferente, me faz ser colocado num outro ângulo do problema para pensar esse problema sob uma outra ótica. Agora, quando eu comecei a ler o teu trabalho, sobretudo esse capítulo 4º, a primeira pergunta que me veio, e eu queria, nesse ponto, provocar você mesmo a isso, e queria até tirar de você um foco, ou talvez um norte, para que eu possa pensar melhor esse problema, é entender aquilo que, para mim, é a premissa do teu trabalho como um todo, sabe? Que é, o que é uma punição, o que é uma sanção? Porque, do ponto de vista da teoria geral do direito, a gente sabe que sanção é uma consequência. Eu posso ter uma sanção, né, como consequência da aplicação ou da incidência de qualquer tipo de norma, tá? Eu me lembro, e eu sou muito mais velho do que vocês aqui, provavelmente somando a idade de todos vocês aqui não dá a minha idade, né? Mas na minha idade a gente estudava, por exemplo, direito penal por uns caras que já ninguém mais nem sabe quem são, né? Um deles, eu me lembro, era o professor Aníbal Bruno. E o professor com quem eu tinha aula de direito penal, o professor René Drotti, já falecido também, um grande professor de direito penal, né? Recomendava a gente, alguns caras desses aí. Eu me lembro do Aníbal Bruno como uma das recomendações, e o Aníbal Bruno me lembro muito bem disso.
abri o livro dele dizendo, olha, não tem muito diferença entre a sanção criminal e a sanção civil. É uma questão de grau, talvez uma questão, mais ou menos alguma coisa assim, né? Uma questão de grau, uma questão de força, uma questão de reação por conta dos valores envolvidos na questão. Mas não há propriamente uma diferença ontológica entre a sanção criminal e a civil. E depois eu fui ver em outros tantos estudos que realmente isso é um problema sério. Por exemplo, para quem olha o direito americano e fala do civil contempt, do criminal contempt of court, né? A dificuldade que os caras têm de fazer a separação entre esses dois universos, né? Não é uma coisa fácil. Ainda esses tempos, eu estava justamente num evento parecido com esse, com Eli e com o Adriano, que está aqui também, o Adriano que adora problema de direito econômico, né? E ver o problema que a gente tem para qualificar as consequências, por exemplo, das sanções aplicadas pelo CAD, né? Desinvestimento, por exemplo, cisão de empresa, né? Isso é uma consequência de natureza civil, de natureza criminal. Dano moral, por exemplo, a gente vai olhar a jurisprudência do STJ, todas as decisões vão dizer assim, o dano moral também tem um caráter pedagógico punitivo, né? O que, portanto, implica, porque essa é a essência do teu trabalho, né? Já que você mesmo admite que eu possa ter uma consequência civil e uma consequência criminal, quer dizer, isso não teria problema, não implicaria um problema de bis in idem, eu ter uma norma civil que indicasse a reparação do dano e uma norma de conteúdo punitivo, sancionatório, que indicasse a punição do sujeito. Isso não teria problema, né? Mas o que qualifica essa ideia de punição do sujeito? Será que a ideia de restrição a direito, por si só, é uma punição? E daí eu tomo 2 exemplos da própria lei, né? Restrição ao exercício de cargo público e restrição à contratação com o poder público. Isso são sanções punitivas? Ou será que seria alguma coisa com quase que um caráter profilático? Que pensa, por exemplo, quando eu digo ali, né, que você está proibido de contratar com o poder público na esfera de atuação do X ou Y, no cargo público X ou Y, será que o que eu quero dizer não é, olha, é que você não se deu bem com essa função, então é melhor você não insistir nesse negócio, vai fazer outra coisa. Porque, veja, eu penso, por exemplo, assim, eu, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 68 anos de idade. Meu sonho da vida seria ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a Constituição diz, olha, no máximo 65. Então eu estou sofrendo uma punição, porque você não me deixa ser ministro do Supremo porque eu tenho mais... Até é discriminatório, porque só porque eu tenho idade eu não posso ser ministro do Supremo. Não, pô, tem alguns requisitos que foram postos, deve ter algum motivo para se pensar assim. Esse tipo de restrição à minha liberdade plena, nesse caso, eu acho, ninguém qualifica esse tipo de limitação de requisitos ao exercício de cargo público, né, como uma punição para esse sujeito, né? Será que o fato de eu ter como consequência de uma aplicação das normas que qualificam um comportamento como ímprobo, né? E que, portanto, geram como consequência esses 2 exemplos que eu dei, mas a gente poderia ir também além, né? A própria multa, né? Você vai ver que eu tenho multa por litigância de má-fé que tem, né, diz a legislação processual civil, né, caráter punitivo, né? Mas a gente também aqui aplica um regime civil para a aplicação dessa consequência punitiva, né, no campo do processo civil. O ato atentatório de dignidade da justiça do mesmo jeito, né? Eu poderia pensar em outras tantas sanções que são aplicadas pela própria legislação civil. A figura do atentado, por exemplo, né? Você não inovar no estado do processo, em tese é uma restrição a uma liberdade minha, talvez tenha até um caráter punitivo, mas é aplicada dentro de um processo civil, de cunho civil, dentro da lógica do processo civil. Então, a primeira pedra no sapato, né, para entender e para conversar com você sobre essa questão é essa. O que você considera como uma sanção punitiva e no que ela se diferencia de outros tipos de consequência que eu poderia aplicar e que, portanto, seriam autorizadas a serem aplicadas num ambiente, por exemplo, de um processo civil? Professor Sérgio, muito obrigado aí pela pergunta. Essa é uma pergunta interessantíssima, porque lá no primeiro capítulo, né, em que eu faço essa digressão, eu me aproprio, inclusive, de um raciocínio que o saudoso ministro e processualista Teori Zavascki faz das distinções acerca dessas sanções. E ele separa
esse vocábulo sanção, né, em sanções jurídico-formais, sanções patrimoniais e sanções meramente punitivas. Então, quais delas estão presentes na ação de improbidade administrativa? Todas. Só que o que atrai o regime sancionatório para a ação de improbidade administrativa é tão somente a aplicação dessas últimas, as meramente punitivas. Então, as sanções jurídico-formais. Então, a desconstituição do ato de improbidade administrativa. A desconstituição do ato de improbidade administrativa é uma sanção jurídico-formal. No que diz respeito às sanções patrimoniais, né, que a gente poderia ter, por exemplo, a reparação do dano erário como consequência, e não sanção do aspecto punitivo. Tanto que, nesse ponto, inclusive, abordo, olha, a reparação do dano, inclusive o perdimento também, na minha ótica, não são sanções. É uma forma de retorno ao status quo ante. É óbvio que o perdimento, a reparação do dano, realmente é o retorno ao status quo ante. O perdimento, não, porque o sujeito que vai titularizar é o ente público, ao fim e ao cabo, e ele pertencia a um privado originalmente, mas por ser fruto do delito, ele vai ser perdido. É óbvio que eu não posso deixar com aquela pessoa que incorreu naquela prática ilícita, naquele ato ilícito, que permaneça, tenha a restituição da coisa que foi perdida em prol do ente público. Mas o que marca a ação de improbidade administrativa é porque só ela vai poder aplicar, né, essas sanções meramente punitivas no sentido de vingança mesmo, né, naquele sentido mais clássico e de punição. Só a ação de improbidade administrativa vai poder aplicar as sanções havidas na Lei 8429. Só ela. E é isso que marca a ação de improbidade administrativa. Um ato ímprobo pode ser desconstituído por intermédio de ação popular? É claro que pode. Não tenho dúvida de que pode. Afinal de contas, na ação popular, eu posso desconstituir o ato, anular o ato, em prol da moralidade administrativa. Então, é possível que esse ato seja desconstituído em ação popular. É possível, então, a sanção jurídico-formal pode ser aplicada na ação de improbidade na ação popular. E pode ser também na ação de improbidade. A sanção patrimonial pode ser aplicada na ação popular? De igual modo. Vai poder também. Reparar o dano, inclusive, há autores que defendem que sequer pedido é necessário na ação popular por ser um consectário lógico. Mas e a sanção meramente punitiva? Essa pode ser aplicada na ação popular? Não pode. Pode ser na ação civil pública? Não pode. E agora, com a 14.230, isso ainda está mais claro, porque tem que cindir. Se houver a defesa de direitos difusos, coletivos, em sentido estrito, individuais homogêneos, tem que haver a conversão. Oportuniza o órgão acusador que faça essa conversão. Onde é que a gente pode aplicar essa sanção meramente punitiva? Só na ação de improbidade administrativa. E essa é a marca da ação de improbidade administrativa, e esse, de fato, o senhor percebeu muito bem, é um ponto nuclear, uma premissa que eu tive que assentar para poder prosseguir, porque é isso o que impacta todo o regime de garantias, inclusive, que são aplicáveis à ação de improbidade administrativa, e comparando, inclusive, as sanções. Então, por exemplo, a perda do cargo é a principal sanção para quem tem vínculo com o poder público. O servidor perde seu sustento. Quem ocupa cargo eletivo, inclusive a inelegibilidade somado a isso, alija esse sujeito da esfera política. Uma empresa que vive de contratar com o poder público, se recebe a sanção de proibição de contratar,
ela quebra. Então, se a gente analisar essas sanções meramente punitivas, para mim elas estão muito claras ali na Lei de Ação de Probidade Administrativa, e eu me refiro especificamente à perda do cargo público, à proibição de contratar com o poder público, à proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios, ainda que por pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, a multa também e a inelegibilidade. Então, essas são sanções que impactam, que reagem ali à conduta que o sujeito praticou por uma ideia de vingança, né, de reprimir esse mal por ele causado. Legal, obrigado. Deixa eu só emendar então uma pergunta. A demissão do empregado, você acha que é uma sanção também? A demissão do se eu mandar embora empregado? a minha empregada aqui de casa. Olha, eu nunca refleti sobre isso, mas não decorre. Pode decorrer, inclusive, de uma simples vontade, né? Não necessariamente ela praticou algum ato ilícito, eu quis demitir um funcionário, então não é sanção. Obrigado. Mas agora eu fiquei intrigado, tem alguma coisa aí. Não, sabe por quê? Eu vou te dizer justamente, e vou te ser muito sincero em relação a isso. Eu pessoalmente, eu tenho muita dificuldade em determinar esses limites entre esses campos, criminal e civil, sabe? Por exemplo, a proibição de contratar é uma consequência prevista também na lei do CAD. Sim. Né? Como eu falei, a determinação de suspensão da atividade, por exemplo, é uma sanção administrativa. Né? Eu vou lá fiscalizar uma empresa, sei lá, frigorífica, não sei o quê, eu digo, não, você não está cumprindo as regras de saúde, sanitárias aqui, vou suspender a tua atividade até você se arrumar aí. Né? É uma sanção administrativa. Né? E tem, claro, um caráter punitivo, lógico que tem. O empresário vai ficar sem ganhar dinheiro nesse período. Mas também tem uma função de permitir que você se reestruture. Né? Então, muitas consequências administrativas, né, elas têm uma espécie de consequência, ou um momento talvez punitivo, mas tem também uma função de outra natureza. A própria ciência das sanções, por exemplo, coercitivas nossas, do campo do processo civil, né, eu nunca engoli muito bem essa diferença entre a função meramente coercitiva e a função punitiva. Uhum. É claro, a multa civil tem função coercitiva, só que, uma vez aplicada, ela também é uma punição. Mas a punição, isso é uma função, de certa forma, de retroalimentação. Né? Eu puno para mostrar que a função coercitiva, de fato, tem que ser atendida. Então, a própria lógica da punição, da sanção civil, por exemplo, das astrentes, né? Ela tem uma natureza coercitiva, mas também tem uma natureza punitiva, depois que é aplicada. É claro que a função da astrente primária não é essa, não é punir o sujeito, né? Mas acaba acontecendo essa função também punitiva ao longo dessa aplicação. Né? Da mesma maneira, a proibição de exercer cargo público, evidente que tem uma função frustrante para mim. Né? Se você me disser, você, Sérgio, não pode mais ser do Ministério Público, você é uma porcaria. Né? Mas quem sabe não seja, além dessa função punitiva para mim, não seja uma função quase que profilática, para dizer, olha, você não serve para a função. É a mesma coisa que eu vou lá no concurso de cantor lá que é o Idol, não sei lá o quê, e começar a cantar. O cara vai olhar para minha cara e dizer, putz, você não serve para isso, bicho. Ah, você está me punindo. Não estou, mas é que você não dá para coisa. Vá fazer o teu troço. Cantar, dançar, jogar basquete pela minha altura, não é para mim. Né? Mas eu gostaria tanto de ser um bom jogador de basquete, eu queria estar na Copa do Mundo jogando lá no time do Brasil. Mas não dá, você é perna de pau, você não tem condição disso. Né? Então, assim, claro que eu vou me sentir frustrado. E claro que isso implica, de certa maneira, para mim, uma consequência, uma reprimenda. Né? Eu diria, não talvez nessa função de vingança, e eu estou afastado do direito penal faz muito tempo, mas até essa ideia de vingança, de certa maneira, vem sendo atenuada pela doutrina do processo Sim. penal, não é pelo que eu me lembro. E, assim, o que eu te digo é que eu tenho essa dificuldade. Eu não saberia como traçar a diferença entre uma consequência criminal
uma consequência punitiva, digamos assim, e uma consequência não punitiva, né? Porque as coisas, de certa maneira, elas se entrelaçam tanto que eu tenho dificuldade de fazer essa separação aí, que eu acho que, para mim, pelo menos do que eu entendi, é crucial para as tuas conclusões, né? Mas, professor, aproveitando nesse embalo, não é o senhor que tem dificuldade, eu também tenho essa dificuldade, e, na verdade, o mundo tem essa dificuldade, o mundo inteiro. Porque se a gente perceber, né, os movimentos penalizantes e despenalizantes no mundo, né, a gente considerar, por exemplo, o direito penal como a última trincheira, convenhamos, não é. Porque existem várias condutas, né, que são punidas no direito penal e também são na esfera administrativa, esfera civil, e as condutas que são puníveis na esfera civil não são na esfera criminal. Então, o mundo discute isso, e é por isso que a Corte Europeia de Direitos Humanos, né, e a Corte Interamericana, né, inclusive a Suprema Corte Americana também, já se debruçou sobre essa questão, e todos eles se debruçam ainda sobre essa questão das etiquetas. Né? Então, o que é a essência? É o critério normativo ou é o critério histórico, material, ali substancial, que vai definir o que tem caráter penal, tem caráter criminal? Tanto que, não obstante as legislações estrangeiras previrem essas garantias para a esfera penal, elas são aplicáveis às esferas administrativas, cíveis, porque a gente não consegue definir. E se eu não aplicasse, simplesmente eu deixaria o cidadão desprotegido. E isso não pode acontecer. Antes de devolver a palavra para a Sara, eu só gosto, boa noite para todo mundo aqui novamente, eu gosto muito de uma menção que o professor Humberto Ávila faz nas aulas dele sobre norma e princípio, e ele fala assim, se a gente for pensar na diferença entre dia e noite, mas examinar o crepúsculo e o alvorecer, a gente pode achar que não existe diferença entre dia e noite. Mas é mais importante, é mais útil a gente trabalhar com a distinção do que a gente se iludir por essa impossibilidade, né? Por essa confusão, que em alguns momentos, e na ciência jurídica, isso sempre aparece. Né? Mas, Sara, por favor. Nossa, achei genial, Clarice, nunca tinha ouvido isso. Marquinhos, eu queria te usar esse ambiente aqui para ver se você me ajuda a refletir, a chegar a alguma espécie de encaminhamento acadêmico um pouco mais adequado sobre o que vem a ser independência de instâncias. Isso, para mim, é um grande mantra. Assim, a gente vê que os tribunais repetem isso de uma maneira irrefletida, né? A independência de instâncias me parece o avesso da garantia do ne bis in idem. Então, quando você, na proposta que você faz, você aceita essa ideia de independência. Né? E, ao mesmo tempo, na Corte Europeia, a gente vê uma tendência de se reconhecer que, muito embora haja uma liberdade legislativa, e aí aqui eu dialogo um pouco com o que o professor Sérgio Arenhart falava antes, né? Há uma liberdade legislativa para que se escolha qual vai ser o rótulo, o regime jurídico. No final, a corte vai analisar se aquilo ali era criminal ou não, e se tiver um efeito criminal, um efeito gravoso, restritivo de direito fundamental, ela vai aplicar garantia. Né? Então, me parece que há uma tendência de não se reconhecer para o fim de aplicação de garantia, que a gente está falando de ne bis in idem, essa diferença, né, essa independência, vamos dizer, entre as instâncias. Esse é um conceito que me incomoda muito, então, o que você pensa sobre isso? Bom, como você salientou antes, Sara, eu lido com esse conceito, né, porque eu acho que o 37, parágrafo 4º, a gente não tem como passar por cima dele, da interpretação que é dada. Então, tem lá, sem prejuízo da ação penal cabível, ação penal. Então, como houve a menção à ação penal, qual foi o meu raciocínio? Olha,
A gente tem a garantia do ne bis in idem na Corte Interamericana, é possível extrair também da própria Constituição, mas eu tenho que lidar com esses 37. Epa, ficou mudo. Fiquei mudo. É porque eu gesticulando, bati aqui na tecla, aí fiquei mudo, né? Mas ia dizendo o seguinte, eu tenho 37 parágrafo 4 que fala sem prejuízo da ação penal cabível. E aí veio o raciocínio, né? Dizer, olha, a Constituição, ela permite ações que esses processos diferentes coexistam, mas, ao mesmo tempo, então, ela permite o bis in idem processual, mas não fala nada do bis in idem material. Então, não obstante exista a possibilidade de haver processamentos sobre o mesmo fato, eu não teria possibilidade de haver punições em esferas distintas pelo mesmo fato, sem considerar as outras, como normas de coordenação punitiva, que vêm da LINDB, que vem da própria Lei de Improbidade Administrativa, que impõe hoje em dia essa coordenação, quando da cominação dessas sanções. Então, essa independência entre as instâncias, ela também me incomoda bastante, porque de que vai adiantar eu ter pena privativa de liberdade lá no penal, com perda do cargo público, na esfera administrativa, perda do cargo público, chega na ação de probidade administrativa, perda do cargo público. E isso incomoda de uma maneira tão forte, que existia até um entendimento, o STJ teve que se posicionar sobre isso, né, que a reparação do dano erário era uma só. Porque como os caixas eram diferentes, então tinha reparação do dano erário. E reparação do dano erário sequer sanção é. Então, era reparação do dano erário no Tribunal de Contas, reparação do dano erário na improbidade, e para o STJ ter que dizer que a reparação é uma só, é porque em algum momento a gente teve casos em que o sujeito reparou o dano mais de uma vez. E eu não estou falando de multa, que é sanção. Eu estou falando de reparação do dano. Então chega a isso, essa independência entre as instâncias. E essa independência entre as instâncias, quando é da esfera penal para a esfera civil ou administrativa, no tocante à negativa do fato ou à negativa de autoria, não foi tão independente assim. Está positivado, né, 935 do Código Civil, né, o Código de Processo Penal, na mesma linha, que se houver lá na esfera penal a negativa do fato ou a negativa de autoria, isso repercute na esfera civil, e por julgados isso também repercute na esfera administrativa, no sentido de que isso vincula. Então, essa independência, quando vem da esfera penal para as demais, ela não é tão independente assim. Só que eu sempre fico à mercê da esfera penal. Agora, o legislador, e aqui também, professor Sérgio, acredito que vai gostar, né? Eu acho que disse mais do que queria dizer quando prescreveu que qualquer absolvição criminal vai implicar a vinculação na ação de probidade administrativa. Então, se, por exemplo, a gente tem a atipicidade, né? Primeiro criou aquela prejudicialidade, né, que vai suspender quando o órgão colegiado confirmar a condenação. Imagino que isso tivesse em mente algo relacionado às questões sobre inelegibilidade. Eu imagino que isso que tem influenciado o legislador, mas é uma suspeita minha. Mas o legislador prescreveu que qualquer absolvição vai vincular a ação de improbidade administrativa. Eu trago, inclusive, o exemplo no livro, né, que é a atipicidade. Nepotismo
é ato em curso na Lei 8429, mas não é crime. Então, se por algum delírio algum membro do Ministério Público propuser, né, ofertar uma denúncia pelo inexistente crime de nepotismo, é óbvio que vai haver absolução. E essa absolução vai vincular a ação de improbidade administrativa. Aí sim, me parece, e eu coloco isso, que há uma duvidosa, né, esse dispositivo é de duvidosa constitucionalidade, porque aí sim eu acho que a independência entre as instâncias está ferida. Nesse caso específico, me parece que foi ferida. Não tem sentido haver essa previsão, porque é possível que uma conduta seja tipificada na lei de improbidade administrativa, não seja na esfera penal, e nem por isso uma sentença penal vai vincular a esfera civil. Agora, existindo uma sanção, é preciso que alguém pare e aplique, e analise essas outras condenações havidas em outras searas. O que não pode é o sujeito ser punido amplamente em diversas searas. E é isso que, lamentavelmente, acontece em vários casos, porque o sujeito é punido, responde ao processo criminal, responde à ação de probidade administrativa e responde a diversos processos administrativos. Não é só um, nem dois, nem três, às vezes muito mais do que isso. Então, tem um senso de limite, né, do Estado em relação àquele sujeito. Parece, inclusive em termos aritméticos, que aquele sujeito é inimigo do Estado, lato sensu. Há um overcharge nesse caso, né, uma sobrecarga punitiva. Então, quanto mais punição, melhor, ou a gente quer punir de forma mais eficiente, de forma mais racional, e me parece que as garantias servem de anteparo a isso, em especial nebis in idem, olhando para o Estado e não olhando para as diversas caixinhas, para as diversas etiquetas, olhando para o Estado. Então, enfim, era... Marcos, desculpa aí me intrometer nessa sessão de torradas da Sara e do Sérgio, mas só para confirmar isso que você fala, o legislador, em 2021, quando ele reforma a Lei de Processo Administrativo Federal e coloca lá o capítulo da decisão administrativa coordenada, ele excepciona o processo administrativo sancionador. Ou seja, é uma mudança que já vem num período em que esse debate já tinha ganhado força, já existia um arcabouço teórico bastante consistente para mostrar o caos punitivo que é a instância administrativa, que você ainda pode fazer uma discussão entre instância penal e administrativa e regulação pela Constituição e tudo mais. Agora, entre instâncias administrativas, o caos é realmente instaurado. Em 2021, quando é feita essa reforma, que já existia todo esse caldo teórico, quando ele excepciona, ele, por via transversa, afirma e reafirma que, para ele, o caos é o que se deseja, né, no final das contas. Então, é um pouco preocupante isso, porque em 2021 é o mesmo ano da reforma da Lei de Improbidade, já vinha uma discussão muito intensa de racionalização do sistema administrativo sancionatório, e mesmo assim o nebis in idem passou expressamente à margem de tudo isso, né? Enfim, essa possibilidade ampla de punição, ela tem sensibilizado o legislador cada vez mais, obviamente com algumas ressalvas, como essa que você acabou de tratar, mas na própria lei de improbidade, houve uma via de mão dupla, impondo que o juiz da ação de improbidade tem que considerar as sanções havidas em outras esferas por ocasião da sentença. E uma outra disposição que diz o seguinte: julgadores das demais instâncias, vocês terão que olhar para a ação de improbidade administrativa por ocasião da culminação dessas sanções, da aplicação dessas sanções, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. E isso o legislador colocou para todas as esferas de forma indistinta.
Então, regras que sobrepõem punições e regras que coordenam punições ou processos, a gente encontra aos montes. A gente encontra aos montes, tem várias. Eu elenquei várias delas ao longo do trabalho. Então, eu dei mais destaque a essas de hierarquia superior. A própria Constituição, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que tem um status mais elevado, mas existem várias. No Código de Trânsito, né, na lei do PAD federal, tem muita regra, tem muita, mas muita mesmo, aí para a gente analisar essas questões e que permitem ou impõem essa coordenação entre instâncias. Então, é um tema muito rico, mas torno a dizer, a gente precisa aqui no Brasil se deter mais sobre isso, e falar abertamente sobre isso. Porque, professor Sérgio, às vezes, né, dependendo de onde a gente fala, soa como uma verdadeira heresia falar que, por exemplo, uma sanção criminal pode ser atenuada porque alguém foi suficientemente punido numa esfera administrativa. Isso soa como uma heresia. Mas, na Europa, isso é uma realidade, e não é de hoje, é de muito tempo. E não só na Europa, mas em outros países do mundo, isso é uma realidade que já se impõe há muitos anos, há décadas. E aqui a gente ainda fica preso a esse dogma da independência entre as instâncias. E a gente precisa evoluir nesse debate. Na realidade, concordo inteiramente com isso que você coloca, até você mencionou o caso da Lava Jato. A Lava Jato aconteceu exatamente isso, né? A Lava Jato só aconteceu justamente porque o primeiro colaborador, né, em razão da sua colaboração, teve uma atenuação de uma série de sanções, né, que foi o que permitiu que depois se pudesse estruturar a sanção dos outros colaboradores. Inclusive, a ação de improbidade que envolvia esse primeiro colaborador, em relação a ele, o único pedido que havia sido feito era um pedido declaratório, de que ele havia cometido um ato de improbidade, né? Então, realmente, eu entendo totalmente. Deixa eu só até fazer um disclaimer antes de tudo, né? Eu sou Ministério Público, mas eu não sou esse Ministério Público assim do tipo xiita, que eu quero tacar bomba em todo mundo, botar todo mundo na cadeia, num navio à deriva por aí, né? Aí você fala, toda vez, o professor Sérgio vai gostar disso. O Sérgio agora vai gostar disso. Não, é claro, eu até gosto, mas não é por... Eu não gosto favorável ao Ministério Público, não. Eu gosto porque eu concordo com aquilo que você coloca. E concordo com várias outras coisas que você coloca também que não são favoráveis à minha atividade no Ministério Público, né? Mas é só para dizer que eu tento ser... Claro que a experiência da gente sempre impacta, né, a nossa própria visão sobre o direito, mas a gente tenta manter um mínimo de grau de imparcialidade no meio acadêmico, porque senão eu dou aula de Ministério Público, daí também não dá certo, né? Mas até isso que você colocou há pouco, deixa eu pegar uma carona em relação a isso, foi muito interessante, porque quando eu comecei a ler o teu texto, e essa interpretação que você deu ao 37º, né, para falar da independência das instâncias, e dizer que então cabe a ação penal, né, mas não cabe, enfim, a nova punição, eu fiquei pensando, mas então por que eu vou propor uma ação penal, se o cara não pode ser punido na esfera criminal? Não é exatamente isso que você pensa, né? O que você pensa é que não pode haver sobreposição das mesmas sanções. Mas, por exemplo, e é uma pergunta mesmo, poderia propor uma ação penal, por exemplo, para obter a prisão do sujeito? Claro, sem problema nenhum. O que não poderia, por exemplo, seria a sanção de multa, a multa criminal e a multa da improbidade. Ou talvez uma pudesse ser repensada à luz do montante de multa fixado pela outra. Essa é a ideia. Exatamente. Tem que haver um equilíbrio coordenação, no geral, no final. Exato. Não é que uma impeça a outra, né? É nesse sentido que você coloca. Exato, porque a sanção específica está dentro da independência. Então, por exemplo, se é um ato tão grave a ponto de implicar uma prisão, que é a restrição maior que o nosso ordenamento prevê, então essa ação ela pode ser movida. Agora, o sujeito foi preso, ele precisa ainda receber pena de multa, ele precisa ainda receber... se não for expresso lá na ação penal, perda do cargo, enfim. Se ainda
houver o entendimento de que sim, então vamos analisar aqui. Foi suficientemente punido? Foi. Então deixo de lado algumas sanções. Outras não, outras ele vai continuar. A Que é ideia mais é ou essa. menos, que é mais ou menos a ideia desse julgado que você cita algumas vezes, né, o Nodé, né, a Sim, ideia enfim, de conexão entre sanções que a Corte Europeia utilizou para permitir, ou para não permitir naquele caso concreto, mas para gerar uma ideia geral de permissão, né, de conjugação de consequências em isso. abstrato. Só que ali foi ainda maior, porque o que eles disseram? Ele já foi punido administrativamente, a multa está suficiente para ele. Uhum. Prisão não. Prisão não. Prisão já é demais. Prisão foi demais. Então, ali vai até além. Uhum. Deixa eu aproveitar esse gancho, pode, para emendar uma pergunta? Quem manda é você, eu estou só sendo torrado. Olha só, Marquinhos, nessa leitura que você propõe, e com essa ideia de nebis in idem processual, quer dizer, eu posso ter novas sanções, novas ações em instâncias diferentes, mas eu preciso ter uma racionalidade punitiva. No final, seria mais ou menos isso, né? E aí, eu estou aqui tentando fazer o raciocínio estratégico do outro lado, né? De quem está do Ministério Público. Como é que ele tem que agir estrategicamente, né, diante dessa concepção de nebis in idem que você propõe? Ele precisa... o que faria sentido? Ele vai primeiro na ação penal? Porque, no final, tem tudo uma conexão, né? Pelo ponto de vista do nebis in idem material, correto? Então, é preciso que ele lide com isso, estrategicamente. Sim. Então, a ordem importa? Essa é uma pergunta que eu te faço para quem está no Ministério Público. Primeiro eu proponho essa ação, ou eu preciso transitar em julgado primeiro uma sanção pior para conseguir punir mais. Como que ele vai lidar, né, no dia a dia? Um membro do Ministério Público, não sou o professor Sérgio, mas eu sou eu que estou fazendo essa pergunta. Como que ele lida com essa proposta que você faz de nebis in idem? Bom, em primeiro lugar, o seu próprio raciocínio já demonstra que a tese tem sua razão de ser, porque o simples fato de você cogitar, Sara, pensar de forma coordenada, já me alegra muito, porque o Ministério Público, e aí o professor se corrigir se eu estiver errado, é um universo que às vezes não dialoga. O próprio professor Sérgio, né, por ocasião lá do Temas, inclusive ele deu um exemplo, né, de uma ação que foi proposta por um colega dele, ele não sabia que ele tinha proposto a mesma ação. Então, são colegas. Imagina numa esfera criminal, um membro que tem atribuições criminais e outro que tem atribuições para as ações de improbidade administrativa. Então, esse simples raciocínio já faria com que o meu trabalho, eu já ficaria muito satisfeito se o meu trabalho chegasse ao ponto de alguém começar a fazer essa pergunta. Isso já seria um grande êxito para começar, né? Agora, pensando em termos práticos, como esses processos vão tramitar de forma isolada, Sara, me parece que, nesse ponto, o papel do acusado é muito importante, para ele dizer o seguinte: olha, estou sendo processado, ou já fui processado na esfera administrativa, na esfera penal, e na esfera civil da ação de improbidade administrativa. O juiz coordene esses processos, e me parece que ele tem que fazer isso por ocasião, na sua defesa, ou por ocasião da sentença, qualquer momento ele pode trazer isso, inclusive na fase de cumprimento, de algum modo, né? Porque a lei, inclusive, permite que isso aconteça. Ele vai ter que trazer esse elemento para o juiz valorar. O que isso vai repercutir na sanção em relação a ele combinado? Porque se esse dado for ignorado, Sara, aí me parece que é o caso de haver rescisória, mesmo que isso não tenha sido trazido em razão do prestígio da garantia do nebis in idem. É necessário que isso... As sanções havidas em outras esferas impõem uma pedra no meio do caminho. Para nós, processualistas civis, é como se fosse o artigo 489.
O 489 impõe uma pedra no meio do caminho para o magistrado. O magistrado não pode, se deparando naquelas situações, o 489, parágrafo 1º, ele não vai poder deixar de se manifestar daquela forma. As sanções havidas em outras esferas impõem uma pedra no meio do caminho. Se essa pedra não for ultrapassada, essas sanções havidas em outras esferas, esses processos havidos em outras esferas, não forem valorados, isso ensejará, inclusive, a propositura de ação rescisória em prestígio à garantia do nebis in idem. E aqui, mais um parênteses, né, que demonstra a falta de arranjo entre as regras do CPC e uma ação de caráter punitivo. O biênio para a ação rescisória, ele não acontece em outras esferas. Lá na lei do PAD federal, a revisão pode ser pedida a qualquer tempo. A revisão criminal não tem prazo, mas por aplicação do artigo 17 caput, que impõe o CPC como regra que rege a ação de probidade administrativa, a gente tem o biênio como prazo decadencial para propositura de ação rescisória. Isso me parece absolutamente incompatível com o regime de garantias. O sujeito perdeu o cargo, e aí ele soube, ali, por algum motivo, que, na verdade, aquilo foi uma trama para que ele fosse condenado. Ele não vai poder propor uma ação rescisória porque decorreu o prazo bienal, para além da descoberta da prova nova. Ele tem que poder questionar isso, sem tempo, sine tempore. Então, fechando o parênteses, aí, enfim, é isso que eu penso a respeito do tema. Marcos, não sei se eu posso também fazer mais uma emenda aí na bagunça toda. Mas então, será que não seria mais adequado a gente pensar num bis in idem que agisse só do ponto de vista material? Quer dizer, até disso que você acabou de dizer, né, em resposta à Sara, será que a solução dessa ideia de coordenação não seria melhor dada, por exemplo, numa fase, entre aspas, de execução da sentença, de unificação das penas, para dizer, olha, a sanção agora se tornou exagerada, porque olhando todas as sanções eu vi que se tornou exagerada. Ou não se tornou, não. Então pode haver a sanção criminal junto com a administrativa, etc. e tal. Mas esse é o momento em que eu tenho condições de verificar lá no final. E que não impediria, portanto, até pela resposta que você deu a mim, né, da independência de instâncias, não impediria que eu ajuizasse uma ação criminal, uma de improbidade, uma sanção administrativa, não sei o que e tal, desde que no final o conjunto da obra, né, fosse compatível com a resposta que eu te dou ao comportamento, enfim, ilícito do sujeito, né? E aí, será que a gente não voltaria para um problema em que a substância do problema estaria sempre no plano material? Até porque, do ponto de vista processual, eu acho, existem até mais problemas do que soluções, né? Você tocou o problema da rescisória agora, né? A questão da rescisória, por exemplo, do aspecto das sentenças de improcedência, não sei se... eu não sei se eu aceitei muito bem aquela ideia, mas eu tenho um outro caso que talvez até para mim é mais difícil de entender, que é a tua restrição à remessa necessária por força do bis in idem processual, né? Lógico, agora não tem mais remessa, o legislador, inclusive, tomou cuidado de falar 14 vezes que não tem remessa, pelo amor de Deus, só faltava escrever lá depois da publicação da data, não tem remessa necessária, para de botar remessa, né? Mas vamos supor que, em tese, houvesse remessa necessária. Ela seria inconstitucional? A impressão que eu tive da tua argumentação é de que sim, porque é um outro momento, né? Uma outra oportunidade de julgamento. Mas, se é essa lógica, a apelação também não teria que ser inconstitucional, que é um novo pedido de julgamento, a apelação da sentença de improcedência? Entendeu? Quer dizer, só o fato de eu ter um novo pedido de julgamento implica uma vedação ao bis in idem processual, não, claro, material. Mas, processualmente, me parece, a impressão que eu tenho é de que sim. Quer dizer, o que justifica que você entenda como inconstitucional por violação ao bis in idem, né, a ideia da remessa necessária, né? E, nesse sentido, então, por que não é melhor trabalhar só com a ideia do bis in idem material, já que o teu problema é evitar esse, como você mesmo mencionou, esse overcharge, né, punitivo? Uhum.
Professor, eu vou dividir a resposta em duas. A primeira parte diz respeito a não ser melhor aí tratar do tema dessa unificação das punições por ocasião da execução. Concordo, tanto que na minha exposição, e aí me penitencio por isso, né, eu esqueci de ressalvar que é a sanção definitiva, né, porque realmente, se eu ainda estiver discutindo as punições, como é que eu vou trazer isso para a ação de improbidade, sendo que nem estáveis essas decisões são, né, ou essas sanções são? Então, eu teria que lidar com elas de forma hipotética, mas é necessário que elas estejam postas ali, me parece, porque nós temos que olhar para isso, em algum momento a gente vai ter que olhar para isso, e deixa isso ressalvado, olha, a gente já está respondendo em outras esferas, então as sanções definitivas, e obviamente, né, seria muito mais adequado que houvesse esse tratamento de forma unificada, e aí surge a dúvida, né, e a própria lei traz algo semelhante a esse mecanismo sobre o qual o senhor está tratando aí, a própria lei traz, mas qual que vai ser o juiz que vai unificar isso, né? Porque tem aí também algo relacionado à independência entre as instâncias. Aí, nesse aspecto, também essa coordenação deveria existir aí. Agora, no tocante ao reexame necessário, me parece inconstitucional sim, né? Porque eu traço até um paralelo lá nos primeiros capítulos com a questão que existia antigamente, muito antigamente, da decisão concessiva do habeas corpus, que havia o reexame necessário ali, e a doutrina era absolutamente unânime ali em dizer que aquele era um dispositivo inconstitucional, né? Então, e isso vem da época em que o Ministério Público não era intimado da decisão concessiva do habeas corpus, e por isso que havia a ideia do reexame. Mas depois que ele passou a ser intimado, então não. Só que acho que o senhor foi no ponto fulcral, né? Perguntou, então a apelação seria inconstitucional? Lógico que não, até porque nos Estados Unidos a absolvição chega ao ponto de impedir o recurso para piora da sanção. Aqui nós não temos isso. E não é inconstitucional, porque o Ministério Público pode exercer sua pretensão recursal e, formulando pedido, não tem qualquer problema. A questão que viola o nebis in idem, e por isso seria inconstitucional, é porque o reexame não tem pedido. É um desdobramento do próprio processo, sem formulação de pedido, que pode, inclusive, piorar a situação, e no hipotético cenário em que a acusação, inclusive, sequer recorra. Então, vamos imaginar um cenário em que a acusação não recorreu, a pessoa jurídica ou o Ministério Público. Houve reexame necessário, sem sequer haver pedido, e houve piora da situação do sujeito. Me parece inadequado o sistema, de forma autonomamente, o processo, de forma autônoma, chega e se desdobra para piorar, né? Sem, inclusive, haver a manifestação da acusação. Então, até mesmo o princípio acusatório me faz inclinar pela inconstitucionalidade desse dispositivo nesse cenário. Bom, eu não sei se a professora Sara e o professor Sérgio têm mais alguma pergunta, se a Clarice também tem alguma pergunta. Eu estou satisfeita, acho que já torrei o suficiente. Nossa, Já arguição mesmo o negócio. Eu fiquei feliz quando a Sara virou e falou, eu de Marcos virei Marquinhos. Então, assim, eu falei, pô, estou amansando o coração, né? E o professor Sérgio já veio dialogar e tal. Ainda Clarice mantém ali toda a postura, então, assim, tô tentando. Eu não sei se a professora Sara e o professor Sérgio tem mais alguma consideração final. Eu imagino que tenham muitas questões ainda em aberto que deveriam ter sido formuladas, mas em razão do nosso horário, eu queria agradecer de novo enormemente a presença de todos, agradecer o Marcos de novo pela disponibilidade, a Sara, o Sérgio, a Clarice, enfim, todos os demais colegas, o Talamin, a Suzana, a Carol, que trabalham junto, coordenam junto conosco o Torradas, o IBDP, mais uma vez.
dizer para salientar que em breve teremos mais uma nova sessão do Torrados, então fiquem atentos às divulgações. E é isso, agradecer a todos, um abraço e até a próxima. Obrigadão, valeu, foi um prazer. Obrigado. Abraço, pessoal. Valeu, espero que tenham Tchau, gostado. pessoal. Boa noite. Parabéns, Marquinhos. Valeu, Parabéns, pessoal. Marcos. O livro Um está muito abraço. legal. Eu até teria mais uns 14 mil perguntas, mas, como eu falei, para cozinhar em banho-maria está ótimo. E realmente o livro está muito legal, o teu trabalho está muito bacana. É um trabalho que faz a gente pensar mesmo. Parabéns mesmo Obrigado, pelo trabalho, professor. super legal. Obrigado. Vindo do senhor, fico muito Parabéns a vocês. envaidecido. Agora, você tem que me parar de chamar de senhor e de professor, porra. A Sara é você. Todo mundo é você, menos eu. Só porque eu sou velho. Agora eu amoleci até o professor Sérgio. Desculpa, o Sérgio. Muito bom. Obrigadão, Legal, foi muito legal. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.